Que hoje também, através da palavra do púlpito, nós possamos ser fortalecidos como igreja e que possamos levantar remanescentes fortes. Na semana passada, nós tivemos a conferência de líderes da nossa igreja. Fomos em 20 pessoas para participar. Foi um tempo de muita graça. E essa semana nós vamos ter a Conferência Mundial dos Remanescentes. A Igreja Missionária Evangélica, que todos possam estar participando juntamente com os remanescentes para sermos fortalecidos e recebermos a missão. O tema da Bíblia é enviar o Cristo para destruir o diabo. Então, o tema da Bíblia é Gênesis 3,15. E mais um tema da Bíblia é: a igreja que crê em Cristo vence o diabo. Jesus Cristo, naquela cruz, destruiu totalmente o diabo. E a igreja que crê em Jesus Cristo, juntamente com Cristo, consegue destruir o diabo e conquistar vitória. E esse é o tema da Bíblia. Mas vamos olhar para a realidade. Hoje, em vez de a igreja vencer, ela está perdendo para o reino do diabo. Ou seja, os ímpios estão mais fortes do que a igreja. Nos Estados Unidos, eles estão tomados por 3 associações. E os cristãos, como que eles estão? Eles nem estão percebendo isso e estão até se tornando membros desses lugares. Ou seja, eles estão sendo servos desses lugares. Aqui no Japão, então, vamos ver. Mais do que a igreja, as religiões falsas estão mais fortes aqui. Por isso vem desastres no país. A igreja foi feita para vencer o reino do diabo, mas infelizmente o reino do diabo está vencendo a igreja. Então, como as pessoas estão no reino do diabo? O diabo, o propósito dele é destruir e matar as pessoas. Infelizmente, o Japão se tornou um país idólatra e então muitas pessoas estão sofrendo psicologicamente. Nós vimos esses dias o que aconteceu. Você consegue perceber como está o psicológico do país através dos incidentes, dos assassinatos que estão acontecendo aqui. E não é só um problema psicológico, são problemas que acontecem porque pessoas estão endemoniadas. Você só vai conseguir compreender o que está acontecendo quando você entende isso. E só a igreja pode solucionar esse problema com o diabo. E todos vocês, todos nós somos protagonistas dessa igreja. Por isso o Senhor nos deu uma aliança forte. Ele disse: eu estou junto com você, para que você possa vencer o diabo, para que você possa ter vitória completa. E nós recebemos essa autoridade, nós recebemos esse poder. O poder de que Deus, o Senhor, está conosco. E esse poder, se você desfrutar no seu dia a dia, você sempre vai vencer. Deus nos deu poder para vencermos o diabo, para a igreja vencer o diabo. Então, para você vencer o diabo, o Deus Trino está com você. Essa é a aliança, aleluia. Então, essa verdade nós precisamos
crer todos os dias e desfrutar através da oração. 24 horas. O que é 24 horas você desfrutar disso? É se lembrar durante o nosso dia a dia dessa verdade. Então, quando você levantar pela manhã, arrumando as coisas, né, para sair de casa, você pode estar desfrutando. O Deus verdadeiro está junto comigo, que as bênçãos do trono vão me acompanhar, que eu me torne um dos evangelistas das 3 eras. Que o Senhor possa derramar sobre mim poder para isso, que o Senhor possa derramar sobre mim os 3 poderes espirituais. E se você tiver com muito corrido, não precisa parar o que você está fazendo. Você pode orar fazendo as coisas mesmo. Mas se você tiver tempo, você pode tirar um momento e orar com calma. Nós precisamos iniciar nossa vida, nosso dia a dia, através da oração, respirando e inspirando devagar. A única coisa que nós conseguimos controlar através do nosso pensamento é a nossa respiração e a oração. Então, nós podemos respirar devagar e nos concentrar na oração. Então, o Senhor, Ele nos preencherá. Deus, antes de enviar você, Ele quer que você seja fortalecido. Antes de você fazer alguma coisa, Deus vai te fortalecer. Então, primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. E isso é a maior missão, a missão mais importante que nós temos. Eu, como pastor, eu oro sempre para que todos possamos ser fortes, fortalecidos. Antes, eu achava que uma pessoa boa era uma pessoa bondosa, mas ser bondoso e ser forte são coisas diferentes. É bom ser bondoso, mas, meus irmãos, você quer que os seus filhos sejam bondosos ou sejam fortes? Você quer que eles sejam fortes, certo? Porque eles vão conseguir passar por qualquer circunstância, não é verdade? Então, vamos supor que eles são muito bondosos, mas sempre estão doentes, sempre estão para baixo. Então, você vai ficar sempre preocupado. Mas Deus, através da Bíblia, Ele diz: seja forte, seja corajoso. Então, quando a igreja se é fortalecida, ela consegue vencer. Ela consegue vencer o diabo. E o propósito de Deus está aqui, nesse ponto. Então, se você inicia a sua manhã assim, depois vem a tarde. Então, à tarde, na hora do almoço, que você também tire um tempo para orar. De manhã, você respira fundo e solta. Mas à tarde, você também pode respirar profundamente, juntamente com a oração. E à noite, antes de dormir, você pode até estar deitado na sua cama e respirar profundamente. Por quê? Porque quando você respira profundamente, devagar, você recebe oxigênio. Então, hoje nós vemos que agora no verão muitas pessoas estão se afogando muito no rio. E para uma pessoa se afogar, basta 3 minutos. 3 minutos sem respirar. Então, tem uma pessoa que ela falou que ela ia bater o recorde e ficou 3 minutos sem respirar dentro da água e ela acabou falecendo. Então, nós seres humanos, para nós o oxigênio é muito importante. Basta 3 minutos ficar sem respirar e você já se falece. Então, mesmo que você possa ser salvo depois desses 3 minutos sem oxigênio no seu corpo, o seu cérebro vai ser danificado. Então,
o físico e o psicológico. A saúde deles está no oxigênio. E através da oração está a saúde mental e do nosso coração. Então, amados remanescentes, que nós possamos orar. E o diabo, ele está de olho nos remanescentes. Então, nós chamamos de 3 eras. O que é 3 eras? É pastores, obreiros e remanescentes. Ou passado, presente e o futuro. O passado significa, antigamente, os pastores é que pregavam o evangelho, somente eles. Mas uma igreja assim, que trabalha dessa forma, ela enfraquece. E o presente, os obreiros, os santos, os membros estão evangelizando, estão trabalhando para a igreja ser fortalecida. E dessa forma a igreja é fortalecida. Então nós estamos vivendo na era dos obreiros, dos membros, e precisamos abrir muito mais essa era dos mantenedores. O nosso movimento Talapã, ele não é feito centralizado nos pastores, mas cada um irmão abre um Talapã, né, uma reunião, e lidera essa reunião. E o mais importante, para o futuro, quem vai liderar o futuro? Os remanescentes. Eles precisam se levantar fortalecidos para levar continuidade da igreja. E dessa forma, com certeza, nós conseguiremos alcançar uma igreja de 3.000 membros e até mesmo evangelização do Japão e do mundo. Há 2, 3 meses atrás, eu falei para alguns universitários e disse: se vocês já são da universidade, vocês podem se levantar e guiar a igreja, e liderar a igreja. E eu creio dessa forma. Por exemplo, os Mormons, eles não acreditam no Deus Trino. Eles são uma religião falsa, mas as crianças do Mormons, depois que eles saem do coco, eles se tornam missionários. E eles são missionários com o próprio dinheiro que eles trabalham. Então, eles trabalham por 1 ano, fazem algum arubaito e eles guardam dinheiro. Mas não é todos que se tornam missionários. Claro que tem uma seleção e tem que passar nessa seleção. Mas eles têm essa fé, entende? Eles não se abalam. E esses estudantes, eles enviam eles como missionários para vários lugares. E eles vão, eu acredito que tem pessoas que já viram, né, algum missionário mormon perto, e eles ficam uns 3 anos ali, e depois que eles experimentam, né, as missões, eles voltam para a igreja e agora eles trabalham como obreiros nessa igreja, como líderes nessa igreja. E vamos olhar então para a igreja japonesa. A igreja japonesa não tem quase jovens, por isso ela perde. O Soka Gakkai também treina muito forte os jovens. E é uma religião das trevas. Mas a igreja da unificação também é igual. Então, como eles são tão leais que eles fazem tipo, tiram um papelzinho e essa pessoa que tirou, ela tem que ir sem saber nada para esse país. E se um líder falar para ela, você tem que casar com essa pessoa, ele nem conhece, nunca viu essa pessoa e ele casa. Então, os jovens, eles isso tudo é falsa, são religiões falsas, mas eles estão tão cheios de demônios
que eles obedecem. Eles estão endemoniados como o reverendo Moon. E eles são leais a essas coisas. E nós, não tem nem como comparar, nós estamos cheios do Espírito de Deus. E por que que os nossos jovens não conseguem ser assim? E a partir de agora, a Igreja Missionária Evangélica, que os jovens possam falar, obreiros e pastores, vocês podem descansar, porque nós vamos liderar a igreja e com certeza a igreja no Japão será fortalecida. Eu creio, aleluia. Nós iniciamos em 2000 e pouco, e 5 Conferência Remanescente. Por que que a gente iniciou? Porque nós queríamos fortalecer os remanescentes. Então nós iniciamos aqui na sede de Nagoya e a Igreja Missionária Evangélica. Nós oramos para que os nossos jovens possam ser fortalecidos e fortalecer também todos os jovens das outras igrejas aqui dentro do Japão. Para isso, os obreiros que estão agora, que eles possam ser fortalecidos. Eles precisam estar fortalecidos. Então, dentro de todos os seus dias, que você possa se concentrar na oração, ter a consciência. E então, dessa forma, você vai ser fortalecido. E você vai receber tanto poder abundante que ele vai transbordar para alcançar outras pessoas. Nesses dias eu senti que muitos irmãos estão cansados, porque já estão tão velhinhos, nós estamos caminhando há tanto tempo juntos. Por exemplo, lá na igreja de Hamamatsu, nossa querida Hirai faleceu esses dias. Ela estava cansada. Então, eu não estava pregando uma mensagem para nós sermos fortalecidos, porque nós precisamos ser fortalecidos para também conseguir fazer coisas, porque vamos estar abundantes dessa força. Então, quando nós oramos, eu creio que nós recebemos esse poder de Deus. E através do poder de Deus, nós podemos pregar o Evangelho. Não porque nós queremos, assim, forçado, mas com alegria. Porque agora nós fomos transformados, então nós podemos pregar. Porque nós fomos curados, nós podemos pregar isso. Aleluia! Então, o Deus Trino está conosco e essa é a bênção do trono. A bênção do trono é que as trevas são derrotadas e os anjos celestiais vêm lutar. Então, ore com essa consciência de que o Deus Trino está te fortalecendo e que a bênção do trono está sobre você. Então, peça para Deus que você possa exercer esse evangelismo das 3 eras. Que Deus possa te fortalecer abundantemente para que você tome de volta tudo que Satanás roubou. Que o Senhor derrame poder sobre você. Deus, Ele nos prometeu que nos derramaria uma força infinita. Os ímpios estão recebendo força de demônios, mas nós, que somos filhos de Deus, temos a força do Espírito Santo. Amadas, com certeza, vocês vencerão os ímpios e vocês salvarão eles. Então, quando você crê nisso, você evangeliza. Sem estar fortalecido, não tem como você evangelizar. Sem resposta, não tem como você evangelizar. Amados, que todos nós possamos
que a oração possa se tornar algo diário. E Satanás, ele impede que nós oremos. Ele faz com que você pense que a oração é uma coisa difícil, que você não consegue orar, que você não precisa respirar, que você... Ele fala que é para você respirar rápido e morrer logo. Ele faz você ficar enfraquecido sempre. E essa é a estratégia do diabo. Mas nós precisamos respirar profundamente, devagar, juntamente com a oração, para que e eu oro para que nós possamos ser fortalecidos e recebamos essa bênção quando você é fortalecido. A voz de Deus não é apenas uma voz, mas você consegue tomar posse da missão. Isaías foi igual. Primeiro ele foi fortalecido. Ele disse que ele foi levado até o trono. E ele viu, lá em Isaías 6:1, serafins e querubins Então, isso está escrito em capítulo 6, do 1 até o 17. No versículo 10, Isaías 6:10, o Senhor diz assim, que o povo de Israel não ouviria a voz dele, e mesmo ele mostrando, eles não veriam. E a igreja... Hoje, ela nem acredita no mundo espiritual. Ela nem admite que Satanás existe. O Senhor tem poder infinito e Ele nos prometeu que Ele nos daria poder, mas a igreja não tem crido nisso. Quando você ora no nome de Jesus, Satanás, ele é repreendido, mas a igreja não crê nisso, por isso a igreja está sendo enfraquecida. Hoje, na igreja do Japão e mundial, a igreja está decaindo. Mas o Senhor nos deu uma estratégia para nos levantarmos, os remanescentes. Os remanescentes são aqueles que, pode haver o que for, eles não são destruídos. Eles se levantam novamente. E nós, da Igreja Missionária Evangélica, vamos levantar a igreja no Japão. Mais uma vez. Eu também vim como um missionário no Japão. E eu queria fortalecer a igreja do Japão. E eu mandei, liguei, procurei, mas ninguém quis. Eu até escrevi um livro, A Igreja que Vence no Japão. Mas ninguém se importou. Basta crer que Jesus Cristo é o Rei. O Rei Jesus, ele nos fortalece e nós nos tornamos rei. E quando nós cremos nisso, nós somos fortalecidos, mas ninguém quis ouvir. E então a igreja está sendo enfraquecida. Mas Deus, ele nos diz aqui como ele vai levantar e restituir essa igreja. Ele diz que 1/10 vai ser destruído, mas que o tronco, mesmo sendo derrubado, ele vai se levantar. Nós somos essa igreja. E eu tomei posse dessa promessa. É um novo começo. É um novo começo. É um recomeço. Aleluia. Que você tome posse dessa visão com clareza. O Senhor, ele nos deu uma visão. Ele deu uma visão para os remanescentes. Mas, porque não sabem dessa verdade, o Satanás, ele tem trabalhado fortemente, feito o que ele quer aqui dentro desse país. Mas a cabeça de Satanás já foi esmagada. Os membros da igreja, basta crer que Jesus Cristo esmagou a cabeça do diabo. E vocês também receberam essa autoridade, mas muitos não creem nisso.
o Japão se tornou um país de problemas psicológicos. Na semana passada, um psiquiatra, juntamente com sua filha, assassinaram um homem. Eles foram em um hotel e arrancaram o pescoço desse homem. E levaram a cabeça do homem e colocaram no banheiro deles. Isso não é um pensamento normal. Isso é uma coisa que uma pessoa louca faz. Uma atitude de louco, mas esse homem é um psiquiatra. Ou seja, é muito simples, é muito claro ver como está o psicológico desse país. Porque não é um problema individual. É que Satanás, ele está fazendo todo o país se tornar assim. Isso é uma obra do diabo. Porque se não for uma obra do diabo, não tem como uma pessoa fazer isso. Amados, imagina, se você for no seu banheiro e tiver uma barata, você já grita. Se tiver um rato no seu banheiro, você já quase desmaia. Agora imagina, no banheiro, um lugar que você se relaxa, você ir e ter a cabeça de uma pessoa que você cortou. Não tem como ter lógica isso. É um problema psicológico, mental. E Satanás tomou posse desse país. Ele roubou os corações e a mente das pessoas. E a filha desse homem, desde do Shogaku, ela não ia para a escola. E hoje nós vemos que existem muitas crianças assim nesse país. Mas é um problema que é fácil de ser resolvido através do nome de Jesus Cristo. Você pode repreender Satanás. Mas eles não sabem disso, que é tão simples. Satanás, que faz nós sofrermos, no nome de Jesus ele é destruído. Lá em Marcos 3,15, o Senhor Jesus nos deu essa autoridade para expulsar demônios. Vamos usar essa autoridade. Lá em Lucas 10,19 está escrito: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Por que nada lhes fará dano? Porque nós recebemos autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, ou seja, para vencer Satanás e os demônios. Lá em Salmos 103, do 20 ao 22, está escrito que nós recebemos ajuda dos anjos. E Davi, ele sabia disso. Por isso ele era vitorioso nas batalhas. Ele cria e sabia dessa verdade. E nós precisamos abrir nossos olhos e olhar para o Japão e ver que se tornou um país com problemas psicológicos. E o que nós podemos fazer? Nós recebemos autoridade dada somente à igreja, e só através dessa autoridade é resolvido esse problema, amém? Então, quando você toma posse dessa visão, você também começa a ter sonhos. As outras igrejas do Japão, elas não sabem disso, elas estão enfraquecendo, elas estão se fechando. Está escrito: como está escrito lá em Isaías 6,13, nós nos tornaremos essa igreja, uma igreja que não é destruída, uma igreja que não se balança. Amados, se a igreja for uma igreja de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, se cada um for fraco, o diabo nem treme. Mas nós podemos ser poucos, mas que nós possamos ser fortes. E mesmo sendo poucos, se nós formos fortes, Satanás, ele sai correndo. A Igreja Missionária Evangélica é uma igreja que terá vitória. É uma igreja que conquistará tudo que Satanás roubou. Que isso se torne a sua visão e o seu sonho. Desde quando é remanescente. Que eles saibam que todos os problemas do Japão vêm porque a igreja está enfraquecida. E é que eles têm o sonho de que para fortalecer a igreja, que eles possam se tornar políticos, que eles possam se tornar milionários,
que eles possam se tornar pastores, que eles possam se tornar missionários. E com certeza esse sonho se realizará. Por quê? Porque na Bíblia está escrito em Mateus: primeiro busque o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amados, você quer sucesso nos seus negócios? Então, primeiramente, você precisa querer que a igreja cresça. Se você quer que o seu lar seja abençoado, primeiramente, busque o reino de Deus. Mas, como Satanás tem enganado as pessoas que estão na igreja no Japão, ele está enganando elas, falando que a igreja não é tão importante assim. Lá na Singapura, eu fui e eu me assustei. A Singapura é um país pequeno, mas nesse país pequeno, existem tantas igrejas enormes. Não tem como você ter noção do tamanho das igrejas. Você tem que ver através de um drone. E eu vi o avivamento ali. E hoje, depois de alguns anos desse avivamento, a Singapura, dentro da Ásia, é o país mais bem-sucedido. Alguns anos atrás, eu fui a Taiwan, junto com alguns obreiros, e Taiwan é um país pequeno. Tinha muitas igrejas mega grandes ali. E como consequência, olhe como está o Taiwan, né? Provavelmente o Japão já vai ter que pedir exportações de Taiwan, porque Taiwan está muito grande. E a Coreia? Depois da guerra, a Coreia era um país muito pobre, mas quando eles se concentraram na igreja, e as igrejas começaram a crescer, e eles depositaram tudo ali. Por um momento, a Coreia teve as igrejas maiores do mundo. E agora que passou alguns anos, nós olhamos para a tecnologia da Coreia. Ela está avançando tanto. Por quê? Porque quando a igreja é fortalecida, é forte, o país também se fortalece. E a Bíblia, ela fala claramente sobre isso. A Bíblia fala claramente o que é. É uma guerra entre a igreja e Satanás. Então, é muito importante que a igreja seja forte. Rockefeller, ele sabia disso. A mãe dele ensinou a ele o quão importante era o dízimo. Então, uma igreja, ela ensinou para ele a importância da igreja, que a igreja tem que estar forte. E ele foi uma das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Então, a igreja missionária evangélica precisa ser uma igreja assim, uma igreja que evangeliza o Japão e o mundo, e todos vocês sabem disso. Mas como nós vamos fazer isso? Essa missão é importante, mas nós precisamos saber o processo até alcançarmos isso. O processo é fortalecer a igreja. Se a igreja é forte, é óbvio que nós conseguiremos concluir essa missão. Mas se você não sabe a importância da igreja, sabe, tem pessoas no Japão que elas nem sabem a importância da igreja e elas querem ir para o mundo, fazer missões. Você pode sim ir, mas você não terá tantas vitórias assim. Primeiramente, a igreja tem que ser fortalecida. Esse é o primeiro passo. Lá na Coreia, para nós abrirmos igrejas, tem pessoas que vendem a própria casa e dão como oferta, dízimo. E na semana passada, nós fomos em uma igreja. Os obreiros, eles se assustaram em ver o tamanho da igreja da Coreia. E nós temos várias igrejas daquele tamanho. Aqui no Japão não existe uma igreja grande daquele tamanho. Por quê? Porque
os cristãos não estão olhando para o lugar certo. E mesmo que você faça qualquer coisa, se você não sabe a importância da igreja, nada vai dar fruto. Aí o Satanás, ele engana, ele tenta tirar, né, para você não entender dessa importância. Então Deus, ele nos diz: busque primeiro o reino de Deus. E nossos remanescentes, serão bem-sucedidos para que a igreja possa ser forte. E quando nós nos posicionamos desse jeito, nós veremos milagres. E para nós lutarmos dessa vez, nós precisamos lutar espiritualmente. Satanás, ele tenta nos enganar para que nós não saibamos o quão importante é a igreja. Mas lá em Efésios 2:2 está escrito assim: está escrito que o príncipe do poder do ar existe. Então nós precisamos ter essa consciência. Lá em Efésios 6:12 está escrito: nós precisamos lutar. E não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas. E a forma que nós lutamos é através da palavra de Deus, da oração e da adoração. Então, dessa forma, nós veremos. Nossa vida será, né, uma obra-prima de Deus. Vamos levantar uma torre dessa obra-prima. Como conclusão, que torre Deus nos deu? Uma torre onde nós vamos restituir a economia para a luz. Quanto nós podemos ofertar para a igreja? Essa é a economia da luz. Você precisa experimentar o quão incrível é essa bênção da economia da luz. E que os remanescentes também possam saber essa bênção da economia da luz. Rockefeller sabia da importância de dizimar. Wanamaker também, desde quando estava no Shogaku, ele já dizimava para a igreja. Então, restituir essa economia de luz, nós dizimarmos para a nossa igreja é algo muito importante. Por quê? Porque na Bíblia está escrito: aonde está o teu tesouro, está o seu coração. Então, se você dizima ao Senhor na igreja, o teu coração está no reino e você não será enganado por Satanás. Geralmente as pessoas que não dizimam, elas acabam sendo atacadas por Satanás. Mas as pessoas que dão tudo, que se dedicam a Deus, elas não são enganadas. Por quê? Porque elas estão dedicadas. Dedicadas ao quê? Aos 3 jardins. 2:3:7. Nós já terminou a era de irmos até os países. Agora nós vamos trazer os países até nós aqui. Eu achava que missão era ir até os outros países, mas agora eu entendi que o verdadeiro Talapan é eu convidar essas pessoas que já estão aqui de outros países para vir para a igreja. Então, muitos irmãos que estavam vindo para a nossa igreja, que são estrangeiros, e nós estávamos deixando eles sem apoio, sem suporte, infelizmente. Mas eu abri esse ano uma escola de língua japonesa e eu creio que a partir de agora virá muitos jovens aprender o japonês. E o 2:3:7 é que todos nós possamos ser fortalecidos e que os nossos remanescentes também sejam fortalecidos. Aleluia! E ser líderes, né? Com certeza, se eles se tornam líderes, o 2:3:7, ele também salvará muitas pessoas. E
sexta-feira, sábado e domingo. Nós vamos iniciar essa era de sexta, sábado e domingo, onde nós vamos ter um momento de aqui na igreja de estar dedicando ao Senhor. Então, à tarde não é culto, é um festival. Nós vamos fazer festival. Nós vamos estar mostrando a obra-prima do Senhor. Então, cada um de nós vamos ser protagonistas, vamos receber resposta e essa será a nossa semana. Principalmente essa semana, que nossos remanescentes possam se tornar uma torre de vitória, que vocês possam orar por eles, para que eles tenham vitória essa semana. Essa semana, muitos remanescentes estarão juntos aqui na sede de Nagoya, e que todos possam estar orando por todos eles, pois eles virão de várias partes do Japão. Que eles possam se tornar remanescentes que mudarão a era. Vamos orar. Deus Pai, te agradeço. Que o Senhor... Obrigada porque o Senhor está nos direcionando e nos fortalecendo para nos tornarmos uma igreja forte. Que os remanescentes possam se levantar para que o Japão possa se tornar um país cristão e que possamos pregar o evangelho para o mundo. Senhor, que a tua resposta venha através da Conferência Mundial dos Remanescentes que acontecerá nessa semana. Para isso, que todos os irmãos possam se tornar um e orar juntamente. Que todos os dias nós possamos estar orando e respirando. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.